Olá, povo de Deus! Que privilégio estarmos mais uma vez aqui juntos nessa jornada fervorosa de conhecimento da palavra de Deus. Mas antes de nós darmos início, eu peço aí que você compartilhe, dê seu like, passe para todos os seus amigos, para que eles possam estar curtindo este canal, para que eles possam cada vez mais ser cheios do Espírito Santo. Então vamos lá! Começando o Salmo 119, do versículo 145 a 176, aqui nós vamos ver um salmo que é totalmente voltado pelo amor à palavra de Deus, a excelência da palavra de Deus. Se você for observar aí, esse salmo é o salmo mais longo da Bíblia. Ele traz consigo 176 versículos e a autoria dele, alguns acreditam que foi Davi, outros acreditam que foi o escriba, o Esdras, o escriba, ou também outros acredito que foi os filhos de Corá. Mas o que está falando realmente nesse texto? É justamente aqui o salmista, ele faz uma exaltação à palavra de Deus, fala da importância de sermos guiados por ela, queridos? Como nós podemos ver lá no versos 35, onde o salmista diz assim: guia-me pelos caminhos dos teus mandamentos, pois nele encontra felicidade. E uma coisa que nós precisamos aprender com este salmo é que quando nós somos guiados verdadeiramente pela palavra de Deus, nós jamais seremos confundidos, nós jamais estaremos inseguros, muito pelo contrário, estaremos seguros e amparados pelo nosso e único Deus. É um texto muito lindo e assim você tem que se aprofundar cada vez mais na sua casa neste salmo. O próximo texto que nós iremos ler aqui e compartilhar com vocês é Jeremias 1. E esse texto é um texto assim que chamou muito a minha atenção e creio que vai chamar a sua também. Porque esse texto de Jeremias 1, ele é verdadeiramente um texto onde Jeremias, ele é apresentado, se você for acompanhar aí, como um jovem cuja chamada para o ministério ela é revelada pelo próprio Deus. E você vai perceber ali que Deus afirma claramente para Jeremias que já o conhecia antes mesmo dele ser formado no ventre de sua mãe. E o que nós podemos concluir com esta afirmação? É que justamente aqui vai ressaltar a soberania de Deus, vai ressaltar que o Senhor já tinha um plano pré-ordenado com relação à vida do profeta. Além disso, queridos, nós vamos observar também que Jeremias ele é incumbido da tarefa de ser um profeta para as nações. Ele tinha a missão, olha só, ele tinha a missão de proclamar a palavra de Deus, enfrentar desafios e adversidades e também de ser um instrumento de correção e de direção espiritual. E aí você vai ver que quando você vai caminhando neste texto, você vai ver que lá a partir do versos 17 a 19, nós vemos também que apesar da insegurança de Jeremias por ser um jovem, nós vemos aí no texto, o que acontece? O Senhor vai falando para ele, que vai dando forças, que se ele for cumprindo o seu chamado e a vontade do Senhor, o que vai acontecer? Ele vai dar forças para poder enfrentar tudo o que estava acontecendo. Ele fala aqui no versos 17 até o 19, mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Então, com isso, nós podemos tirar uma lição que sempre, quando nós obedecemos ao Senhor, nós podemos confiar em sua presença constante em nossas vidas. E Ele é capaz de nos sustentar, queridos. Não devemos ter medo. Se nós estamos obedecendo e cumprindo o seu chamado, nós não devemos ter medo, porque Ele, o Senhor, é o nosso defensor fiel. O próximo texto é Jeremias 2. Esse texto aqui, ele já vai tratar muito assim da questão da apostasia de Israel. É, na verdade, um chamado à fidelidade, ao arrependimento desse povo. Porque aqui, o que acontece? Aqui, nós vamos ver que ele é comissionado, Jeremias é comissionado por Deus a confrontar ao povo de Israel por conta da sua infidelidade, idolatria. Então, você vai ver que o texto já inicia
inicia com um tom de acusação, onde o próprio Deus ele relembra a fidelidade dos israelitas do passado, como eles abandonaram essa aliança em busca de ídolos vazios. E lembra também a importância, queridos, da lealdade a Deus e da necessidade de nós, até mesmo nós hoje, evitarmos, a idolatria. Às vezes nós idolatramos tantas coisas, colocamos tantas coisas acima do nosso Senhor. E aqui isso chama nossa atenção, porque também mostra as consequências dessa desobediência. Nós vemos as nossas atitudes, ainda afirmo mais uma vez, hoje em dia, se nós não obedecermos, nós podemos ter o livre-arbítrio, queridos, mas se nós não obedecermos ao Senhor, nós vamos ver que lá na frente nós poderemos estar colhendo também consequências por conta de nossas atitudes. Então, de fato, nós precisamos cada vez mais evitar os desvios que possam aparecer no caminho e nos afastar da graça do Senhor. Então, eu convido você cada vez mais buscar se aprimorar naquilo que a palavra de Deus ensina, para que nós possamos sempre obedecer a sua vontade. E por fim, queridos, nós temos aí 1 Timóteo 5, onde Paulo faz uma recomendação a Timóteo, aos pastores, conselho pastoral. O que acontece? Ele vai ensinar como tratar os diversos públicos da igreja, desde os anciãos até os mais jovens. Um texto muito interessante, que se você for olhar aí, você vai achar muito interessante, assim como eu achei também. E além disso, separa também uma grande parte para orientar a Timóteo no quê? Na questão do tratamento, como ele deve tratar as viúvas, onde ele deixa claramente que elas não poderão ficar desamparadas, quando você vai perceber justamente no versículo 9 ao versículo 16. E além disso, ele dá uma ênfase também na questão de que os pastores da igreja, eles devem ser honrados pelo seu rebanho e respeitados pelos mesmos. Aí você diz assim, como pastor, em que sentido? Eu vou lhe explicar. Qualquer acusação contra eles não podia ser aceita, a não ser que tivesse provas. Então isso está claramente lá no texto, de Timóteo. E ainda assim, Paulo finaliza com diversas recomendações, queridos, a Timóteo, sobretudo de que ele e a congregação devem estar atentos e obedecer às suas palavras, porque elas são da parte de Deus. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção neste momento, querido. Que nós possamos sempre ouvir as orientações que são advindas do nosso Senhor, para que tudo vá bem na sua casa, tá bom? Então, estes foram textos de hoje. Eu espero que você cada vez mais possa buscar essa palavra. Mas antes de finalizar aqui, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, comentar. Isso é tão importante para nós sabermos que muitas pessoas estão sendo alcançadas e possam conhecer o nome de Deus. Fico por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima.